No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, aqui é o João Cristofolini e está começando agora mais um episódio do Resumo Cast. Estamos chegando no nosso 9º episódio, 9º livro que vamos debater aqui com você hoje. O Resumo Cast que surgiu no início de 2016, surgiu em janeiro de 2016 e toda semana com um novo episódio, toda semana com um novo podcast e vem gerando aí uma grande repercussão, já está entre os podcasts mais acessados do Brasil. Temos uma comunidade aí com mais de 320 pessoas no nosso grupo do Facebook e pessoas aí de todos os lugares do Brasil, até fora do Brasil, que estão acompanhando o Resumo Cast, que já virou para muitos aí um companheiro semanal e uma grande ferramenta para gerar ainda mais conhecimento, ainda mais conteúdo e para ficar antenado em tudo que está acontecendo, em tudo que um empreendedor precisa de fato conhecer nos dias de hoje. Então, o episódio de hoje vamos falar sobre o livro Maestria, de Robert Greene. Começo novamente então recitando a contracapa do livro para você ter um gostinho do que nós vamos ver no episódio de hoje. Além de ser considerados mestres no que faziam, o que Mozart, Leonardo da Vinci e Thomas Edison têm em comum? Como foi que alcançaram a excelência? Que escolhas fizeram com que se destacassem tanto de seus contemporâneos? Após realizar um grande estudo sobre várias personalidades fascinantes e bem-sucedidas entre políticos, estrategistas, artistas, cientistas e inventores, Robert Greene percebeu que todas essas pessoas, independentemente de sua área, da cultura ou do momento histórico a que pertenciam, seguiram um padrão similar em suas conquistas e concluiu que o caminho para a maestria pode ser percorrido por qualquer um de nós. É sobre isso que vamos falar e debater no episódio de hoje sobre o livro Maestria. Seja muito bem-vindo! Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Resumo Cast. Eu vou começar então falando a respeito do primeiro tópico do livro, Maestria, do Robert Greene. Você não precisa nascer com um talento natural para tornar-se mestre. Siga os passos dos mestres que vieram antes de você. Muitas pessoas acham que feitos extraordinários de grandes mestres como Da Vinci e Mozart só foram possíveis por causa de um talento natural. Mas não é verdade, segundo o autor. Não existe nenhum fato científico que comprove que um talento natural já nasce com as pessoas. Estudos científicos demonstram que muitas crianças que aparentemente possuem um talento natural não conseguem grandes feitos nas suas vidas. Por outro lado, casos de grande sucesso já foram encontrados em crianças que nunca demonstraram um grande talento durante a sua infância. O autor apresenta a tese de que a maestria não depende de um dom ou talento que você tenha que necessariamente nascer com ele. Gustavo, esse é um grande equívoco de muitas pessoas, talvez diria que até uma desculpa de muitas pessoas que acabam não conquistando aí o sucesso em alguma determinada atividade. E muitas vezes eu ouvi isso também durante a minha vida, dizendo aí que eu tinha um dom em alguma atividade, em alguma área, e eu sempre me questionei sobre isso e essa colocação sempre me incomodou. Quando nós dizemos unicamente que uma habilidade é oriunda de um dom, nós estamos subentendendo, na verdade, que aquela pessoa já nasceu com isso e não teve que desempenhar nenhum esforço para trabalhar essa habilidade. Acontece que na prática é justamente o contrário. Se as pessoas soubessem que esse dom, qualquer que seja, ele foi durante muito tempo trabalhado, dedicado, se esforçado, praticado, errado,
com certeza mudariam bastante a sua percepção em relação a dom. Eu acredito, inclusive, que todos nós temos capacidade para construirmos qualquer habilidade. É lógico que algumas pessoas nascem com alguma facilidade a mais em determinada área, em determinado assunto, em determinada habilidade. Mas isso não quer dizer que nasce pronta, que nasce preparada ou que não tem possibilidade de desenvolver essa habilidade. E eu sempre digo que nós podemos aprender qualquer coisa nos dias de hoje. Conhecimento e informação estão disponíveis para todos. Com certeza muitas pessoas já passaram por algum problema, alguma dificuldade que você está passando, e você pode sim aprender com essas pessoas, aprender com esse conhecimento e com isso desenvolver o seu talento, desenvolver a sua habilidade e tirar de uma vez por todas essa ideia de que alguém ou fulano nasceu com uma habilidade especial ou que nasceu com superpoderes. Eu inclusive falo bastante sobre isso na minha palestra, onde muitas pessoas acham que pessoas de sucesso são pessoas que têm um QI mais elevado, que são pessoas que têm superpoderes, têm poderes especiais, que nasceram com dons especiais. Mas quando nós começamos de fato a estudar sobre essas pessoas, assim como eu já dei o meu exemplo e qualquer outra pessoa dentro do mundo de empreendedorismo ou qualquer outra habilidade, nós entendemos que isso não foi um dom natural. Isso foi, acima de tudo, muito esforço, muito trabalho e muita dedicação. Você já teve a impressão de que uma determinada área ou atividade foi feito sob medida para você e que dedicar-se a essa área é a sua vocação? Então você precisa acreditar nesse sentimento. Cada um de nós é único e diferente de todos os outros seres humanos da face da Terra. Por causa de complexas combinações do DNA em nossas células, cada um de nós é um fenômeno único. Até mesmo os gêmeos possuem características únicas. Por isso, não existem dois seres humanos idênticos no mundo. Devido a uma grande pressão social, as pessoas abrem mão da sua singularidade na esperança de que fazer o que todas as outras pessoas fazem irá lhe manter em segurança e longe do perigo. No entanto, para muitos gênios da humanidade, como por exemplo Leonardo da Vinci, diferenciar-se do padrão foi o que provocou aquele momento especial, responsável por deixar a sua vocação extremamente clara em sua mente. Para algumas pessoas, esse momento especial ocorre no formato de uma espécie de voz interna que as guia em direção à sua vocação. Cada um de nós nasceu nesse mundo com uma missão única, com uma vocação, com um propósito. Mas infelizmente nós acabamos entrando dentro do que a sociedade nos impõe como correto, como fluxo correto ou como único fluxo, e muitas dessas missões, muitos destes propósitos, muitos destes sonhos acabam ficando adormecidos. Todas as pessoas nascem criativas. Todas as pessoas nascem com uma grande missão. Infelizmente, algumas desenvolvem isso e outras acabam não tendo a oportunidade ou não tendo talvez aí a iniciativa de colocar isso em prática, de exteriorizar isso que já está de fato dentro de você. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma pessoa está nesse mundo com a mesma missão do que a outra, nós paramos principalmente de nos compararmos com terceiros, compararmos a nossa evolução com terceiros, compararmos o nosso sucesso com terceiros, porque nós entendemos que cada um nesse mundo tem o seu processo de evolução, está no seu nível de evolução, está no seu determinado momento. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu time, cada um tem, de fato, o seu ciclo diferente dentro dessa vida. Nós podemos, claro, usar como referência, usar como conhecimento, mas nunca como comparativo em relação
a terceiros. E quando nós falamos sobre isso também, quando cada um realmente é individual, cada um tem as suas próprias habilidades, cada um tem realmente o seu próprio chamado interno, não dá pra gente concordar ou não dá pra gente ainda aceitar que o processo de educação ensina todas as pessoas da mesma forma, sendo que cada um tem aí talvez habilidades, cada um tem aptidões diferentes, em que o modelo de trabalho seja igual para todas as pessoas, em que todas as pessoas tenham que trabalhar das 8 às 6, em que todas as pessoas tenham que ter emprego, em que todas as pessoas têm que ter uma graduação, em que todas as pessoas têm que seguir uma carreira. Não dá mais para entendermos isso. E quando nós estudamos histórias de pessoas, não só de empreendedores, histórias de pessoas como essa que nós estamos vendo neste livro, neste podcast, de artistas, de filósofos, de pessoas que saíram do padrão, nós entendemos que talvez se essas pessoas não tivessem se encorajado e seguido a sua vocação interior, a sua vocação interna, estariam aí presas dentro de um ciclo virtuoso, estariam presas dentro de uma rotina imposta pela sociedade. Portanto, eu peço para você, faça esse exercício, reserve alguns minutos, algumas horas, algum dia, para reflexionar sobre a sua vida, para entender se você está fazendo realmente aquilo que é a sua missão, aquilo que é o seu propósito, ou se você está vivendo uma vida simplesmente para seguir padrões impostos por terceiros. Quando as pessoas pensam em entrar em uma determinada área, como por exemplo um estágio ou um primeiro emprego, elas geralmente procuram posições promissoras, onde existe grandes chances de obterem prestígio profissional ou ganhos financeiros. Mas existem outras vantagens que devem ser consideradas. Um emprego que lhe dá a oportunidade de aprender pode ter um valor muito mais alto, até mesmo se o salário não for assim tão bom. Lembre-se que outros empregos de maior status ou com melhor salário sempre estarão disponíveis para você no futuro. O aprendizado prático que você ganha em um emprego um pouco pior pode lhe trazer grandes benefícios no futuro. Muitas pessoas de sucesso, consideradas mestres em determinadas áreas, iniciaram suas vidas em empregos pouco atrativos, mas que lhes proporcionou um grande aprendizado. O autor cita no livro o exemplo de Charles Darwin, que rejeitou um emprego com um bom salário na escola de medicina para trabalhar voluntariamente como um naturalista. As suas observações nesse emprego o ajudaram a desenvolver a famosa teoria da evolução de Darwin. A grande dica é seguir os passos dos grandes mestres da nossa história e não procurar por um estágio ou um primeiro emprego apenas considerando o prestígio ou o retorno financeiro. Você deve procurar oportunidades de aprendizado para desenvolver as suas habilidades. Isso inclui escolher empregos que estão relacionados com as habilidades que você quer desenvolver. Gustavo, esse talvez seja um dos maiores problemas principalmente da nova geração, da geração Y, da qual eu também me incluo nesse processo. Muitas vezes aí por uma perspectiva e por uma visão de curto prazo, né, por querer construir coisas rápidas, por querer alcançar o sucesso de forma rápida, por querer ganhar de forma rápida, acaba não entendendo que qualquer pessoa de sucesso, qualquer história de sucesso leva tempo para ser construída, leva tempo para ser aprendida e não é um processo que acontece do dia para a noite. E sobre o primeiro trabalho, o primeiro emprego, eu falei muito sobre isso também já. Inclusive, sempre oriento e recomendo que comece a entrar na prática, comece a buscar o seu primeiro trabalho, a sua primeira experiência, não importa qual que seja, o quanto antes. Eu comecei a minha primeira experiência profissional aos 15 anos de idade, sem ganhar nenhum centavo. Poderia estar em casa, poderia jogar videogame, poderia jogar futebol, assim como muitos outros garotos da minha idade estavam fazendo. Mas eu sabia, isso inclusive influenciado pelas minhas primeiras leituras, né, o nosso grande autor Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, que nós já falamos aqui no primeiro episódio, fala muito sobre isso também, onde os primeiros trabalhos, na verdade, você deveria pagar para trabalhar, porque é onde você vai de fato aprender. Na verdade, essa deveria ser o seu objetivo. E o que eu vejo nos dias de hoje são jovens buscando o processo totalmente contrário.
As duas perguntas principais são: quanto que eu vou ganhar e quanto que vai dar de trabalho? Ou seja, querem ganhar muito, querem trabalhar pouco e pouco importa o propósito, o significado, a missão. Sendo que, na verdade, neste processo, a maior moeda de troca, já que o dinheiro não é mais a única moeda nos dias de hoje, nós temos várias outras moedas como tempo, como autoridade, como propósito e etc. Não é a mais importante nesse momento. E sim, né, você de fato buscar alguma coisa que vai ajudar você na sua carreira, mesmo que você não saiba o que você ainda quer. Se você está nos ouvindo e ainda não tem definido, não tem claro qual é a sua missão nesse mundo, qual é o seu propósito nesse mundo, o que é uma coisa totalmente comum e natural, não é fácil nós enxergarmos, nós identificarmos o nosso propósito, nossa missão, mas a minha dica para você é que enfrente experiências diferentes. Saia da sua zona de conforto, pare de buscar segurança meramente, que na verdade não existe. Pare de buscar apenas rendimento, pare de buscar apenas estabilidade e pouco trabalho e comece a se aventurar em experiências diferentes. Quanto mais experiências você tem na sua vida, experiências diferentes, envolvimento em trabalhos diferentes, em projetos diferentes, sejam eles remunerados ou não, mais fácil fica para você não só aprender com cada experiência, com cada aprendizado, com cada erro, com cada pessoa envolvida no projeto, mas principalmente para você se autoconhecer, para você saber o que realmente toca o seu coração, aquilo que você se identifica e aquilo que você realmente tem paixão para continuar. Aprender coisas novas nunca é fácil, mas existe um pequeno truque para fazer o processo muito menos difícil. Quando nós tentamos aprender algo novo por conta própria, frequentemente cometemos erros que poderiam ter sido evitados e perdemos muito tempo tentando achar o caminho correto, o que acaba resultando em um desperdício de recursos. Imagine como é difícil iniciar um novo emprego e aprender tudo o que você precisa saber sobre o seu novo ambiente de trabalho. Se o empregado não tiver alguém para lhe guiar pelos processos de sua nova empresa, ele levará muito mais tempo para aprender todas as regras e dominar todos os atalhos. Agora imagine-se em uma cidade que você nunca esteve antes e que você está tentando encontrar a estação de trem. Você tem a opção de tentar procurar sozinho, caminhando pelas ruas da cidade, e é muito provável que eventualmente irá encontrar. No entanto, se você perguntar para uma pessoa que vive nessa cidade, a sua tarefa será muito mais rápida e muito mais fácil. Por isso, se você quer se tornar um mestre, é necessário ter um mentor. O mentor é aquela pessoa que já passou pela experiência, pelo trabalho, pelo caminho que você está passando. Naturalmente, por já ter passado por esse mesmo caminho, por já ter enfrentado as mesmas dores e os mesmos problemas que você está enfrentando ou que você vai vir a enfrentar muito em breve, naturalmente que ele tem propriedade para compartilhar com você aquilo que ele sabe que funciona, aquilo que ele sabe que não funciona. Por isso eu sempre digo que todas as pessoas precisam de um mentor. Grandes empreendedores têm um mentor, grandes atletas têm um mentor, grandes CEOs têm mentor. Eu já tive vários mentores durante a minha vida. Não acredito em um mentor único durante toda a sua vida. Eu acho que em cada momento da nossa vida, em cada situação, nós podemos e vamos ter mentores diferentes. Muitas vezes um mentor pode ser um livro, muitas vezes um mentor pode ser uma pessoa que nem sabe, na verdade, propriamente dita, que é o seu mentor, onde você aprende ao lado dela, junto com ela, dentro de um trabalho, dentro de um projeto. E outras vezes o mentor realmente é aquela pessoa que vai segurar a sua mão e vai andar junto com você. Então, a minha dica para você é, de fato, tenha um mentor, seja quem for, mas busque um mentor, busque alguém que de fato vai ajudar a encurtar o caminho para você, que com certeza é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais barato aprender com os erros de outras pessoas do que aprender unicamente e somente com os seus erros.
Durante o seu estágio como aprendiz, você aprendeu os aspectos mais importantes sobre determinada área, mas você não pode permanecer um aprendiz para sempre. Finalmente chegou a hora de colocar em prática a sua coragem e criatividade. Quando crianças, todos nós pensamos livremente e possuímos menos barreiras em nossas vidas. A mente de uma criança é totalmente aberta. Elas acreditam que qualquer coisa é possível e, por isso, fazem todos os tipos de perguntas. As crianças também acreditam em todas as criaturas sobrenaturais e também nos contos de fadas, e elas são capazes de imaginar com facilidade que elas existem. Essa capacidade de manter as suas mentes abertas e a ausência total de medo ao questionarem as coisas é o estado natural da mente humana, e isso os adultos não conseguem entender. Por exemplo, quando o adulto visita um país desconhecido, ele não pode depender de velhos hábitos e experiências para que a sua viagem seja um sucesso. Nessa situação, ele acaba abrindo a sua mente e enxergando o mundo com os olhos de uma criança. E essa experiência é o que faz com que os adultos gostem de viajar. É precisamente essa liberdade e ousadia em quebrar regras que você tem que buscar quando termina o seu estágio como um aprendiz. Isso é o que vai permitir que você cresça na sua área e atinja a maestria de forma única e diferente de todos os outros mestres. Evidentemente que você, em algum momento, tem que colocar em prática. Logicamente que não adianta apenas buscar conhecimento, buscar informação, ser um aprendiz, como o Gustavo comentou, eternamente. Em algum momento, nós temos que colocar em prática, colocar a mão na massa e, de fato, ir a campo. Esse é, mais uma vez, um grande problema de muitas pessoas nos dias de hoje, até porque nós estamos bombardeados em todos os canais por informação, por conteúdo, e muitas pessoas acabam se contaminando naquilo que eu chamo de overdose da informação, e assim como a falta de informação, o excesso de informação também pode ser prejudicial, porque o excesso de informação, o excesso de conhecimento pode nos paralisar muitas vezes nos momentos que nós deveríamos tomar iniciativa e colocar a mão na massa. Somente a prática de fato ensina, somente a prática nos ensina, e principalmente relacionado com o empreendedorismo, nós aprendemos fazendo. A habilidade de resolver problemas de forma original e criativa pode ser treinada. Primeiro, é preciso livrar-se de determinadas regras e ampliar o seu repertório. Os seres humanos possuem uma tendência natural de limitar a sua capacidade mental. Possuímos hábitos que frequentemente nos impedem de atingir o nosso máximo potencial. Uma vez que um determinado hábito foi identificado como sendo a maneira mais fácil de resolver um problema cotidiano que temos, a nossa tendência natural é replicar esse hábito para resolver situações similares, de maneira automática, mas raramente paramos para nos perguntar se essa é realmente a melhor maneira de resolver esse problema em particular. Por exemplo, para identificarmos coisas com rapidez, usamos um sistema que possui apenas duas respostas: homem, mulher, corpo, mente, ficção, fato, sim, não, quente, frio e assim por diante. À medida que nos acostumamos com esse sistema, perdemos o interesse pelos detalhes que não estão nos extremos. Outra coisa que podemos fazer para melhorar o nosso pensamento criativo é treinar nosso cérebro para fazer conexões diferentes dos padrões que já conhecemos. O autor cita o famoso estudo que mostra que 10.000 horas de prática são necessárias para que o nosso cérebro se modifique e crie conexões entre áreas que não eram conectadas anteriormente. Isso lhe dará o poder de enxergar com rapidez os problemas de determinada área de uma maneira completamente diferente e inovadora. Essa habilidade é demonstrada quando os seres humanos tentam resolver um problema específico enquanto aparentemente estão pensando em algo completamente diferente do que querem solucionar. É aquele momento de luz que surge quando menos esperamos. É a mesma habilidade que permitiu que Einstein, por exemplo, tocasse violino enquanto resolvia complexas equações matemáticas. Por isso, não acredite na ideia de que algumas pessoas nascem com um talento natural e que outras não possuem nenhum talento. Você pode controlar e treinar o seu cérebro e ter uma mente mais aberta e criativa.
Assim como você treina os seus músculos, ou deveria treinar pelo menos, praticando atividade física, indo para a academia ou qualquer coisa relacionada, você também deve treinar a sua mente. Você deve treinar a sua mente para resolver problemas, você deve treinar a sua mente para gerar ideias, você deve treinar a sua mente para um processo criativo. Isso também é um treino, isso é um hábito. Eu já falei sobre isso, inclusive, em outros vídeos, outros materiais. Quem me acompanha já viu que eu falei bastante sobre isso. Inclusive, eu tenho aí 3 dicas bem práticas no processo de construção de ideias, no processo de construção de resolução de problemas nesse sentido. E basicamente é um exercício que nós temos que praticar. Quanto mais nós exercitamos a nossa mente, quanto mais nós aumentamos nosso repertório mental, quanto mais nós conectamos coisas diferentes, quanto mais nós estamos buscando conhecimentos e conteúdos de áreas diferentes, envolvidos em áreas de experiências diferentes, mais fácil fica nós conectarmos coisas, nós conectarmos pontos e nós resolvermos problemas. Mas como eu disse, isso não acontece de um dia para o outro. E isso também, como o Gustavo comentou, e talvez seja a mensagem principal desse livro, ele não é um dom que nasce pronto. Einstein não acordou com a resposta pronta para os seus problemas, assim como qualquer outro empreendedor, cientista ou filósofo. Isso foi fruto de uma busca constante e consistente. Foi fruto de muito trabalho, foi fruto de muito exercício, foi fruto da formação de um hábito. E o ponto principal é: esse hábito, esse exercício pode ser incorporado por qualquer pessoa, desde que esteja disposta a pagar o preço para isso, logicamente, que não é um preço barato. Então, quando tiver um problema, não seja como a maioria das pessoas e apenas reclame, apenas resmungue. Comece a encarar e comece a enxergar isso como uma oportunidade e comece a rabiscar num caderno, num papel, no computador, algumas possíveis ideias que você poderia ter, o que você tem para resolver ou para eliminar esse problema. Tenho certeza que se você fizer esse exercício regularmente, em um período de tempo aí de médio e longo prazo, com certeza você vai estar mudando completamente o seu repertório mental, a sua atitude mental e, consequentemente, a sua vida também. Você já deve ter tido alguma experiência de maestria quando seu corpo respondeu imediatamente a uma situação de pressão sem que você tivesse que pensar a respeito. Isso faz com que os mestres e gênios possam ter uma visão macro, ao invés de ter que focar nos detalhes. O livro fala do exemplo do pianista Glenn Gould, que descreveu que consegue visualizar a arquitetura completa de uma música à medida que ele toca o piano. Ele não está focado simplesmente no movimento de suas mãos, e sim tem uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Os mestres conseguem isso pois desenvolveram uma conexão profunda entre a sua mente e o seu corpo. Eles estão em um nível superior, onde conseguem visualizar a big picture, sem que percam a capacidade de aplicar habilidades específicas para a área deles. Maestria é praticar uma habilidade até que ela se torne automática, integrando a sua mente ao seu corpo e liberando seu foco para que você possa ter uma visão macro e gerenciar a big picture. Meu caro amigo ouvinte do nosso podcast, estamos encerrando, chegando ao final de mais um episódio, de mais um podcast. E o que eu quero reforçar para você é justamente que o nosso mundo precisa de mais pessoas com maestria. O nosso mundo precisa de mais pessoas mestres e menos pessoas medíocres. Medíocres são pessoas que andam na média. A boa notícia é que qualquer pessoa, como você viu neste podcast, nesse episódio, pode alcançar a maestria desde que esteja disposta a pagar o preço para isso. Nosso ouvinte do Resumo Cast, que acompanha os nossos podcasts, já é uma pessoa acima da média, e tenho certeza que você alcançará a maestria na sua atividade, na sua área, e eu quero muito em breve ouvir de você compartilhando esse exemplo, essa história para nós e para todas as outras pessoas, inspirando ainda
cada vez mais pessoas alcançarem o estágio de maestria que nós tanto precisamos nos dias de hoje. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje sobre o livro Maestria do Robert Greene. Obrigado e parabéns por dedicar o seu tempo ao seu aperfeiçoamento. Se você conseguiu aprender pelo menos uma ideia hoje, aplique de imediato na sua vida. Se desejar, escute novamente quantas vezes quiser esse episódio. Cause um impacto também na vida de outras pessoas. Nos ajude a espalhar esse conhecimento. Recomende para os seus amigos e compartilhe nas redes sociais. Visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar esse podcast no seu computador ou diretamente no seu smartphone. A assinatura é totalmente gratuita e você terá toda segunda-feira um livro novo, resumido. Na nossa página também temos o link para o nosso grupo do Facebook, que está se tornando uma fonte de conhecimento sobre o livro da semana. Estamos construindo uma comunidade bem bacana no nosso grupo do Facebook. Agora, eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.